Muito bem, chegou a hora da nossa entrevista. Hoje com a gente o médico Jair Beato, ele que é intensivista. O doutor Jair está com a gente para falar sobre Zika. Doutor Jair, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com você hoje. Bom, quando a gente fala em Zika, pelo menos até algum tempo atrás, a gente falava assim, deu Zika, porque tinha dado alguma coisa errada. Hoje a gente está falando de uma doença muito séria. Sem dúvida, nós estamos fazendo uma doença que, inicialmente, os primeiros casos apareceu no Brasil no ano passado, né? Uma surpresa. Até então, a gente nunca tinha tido registro de Zika no Brasil. Não, nós não tínhamos registro dessa doença no Brasil. Acredita-se que a transmissão tenha vindo de pessoas contaminadas durante 2 anos anteriores, antes de 2015, e que aí começou a existir o vírus no Brasil. 2 anos atrás, esse vírus chegou no país, então. Você me contava antes desse início da entrevista que há suspeitas que pode ter vindo durante o período da Copa das Confederações. Sem dúvida, né? Hoje a gente vive num mundo globalizado e as pessoas circulam por vários lugares do mundo em curto espaço de tempo. Então, talvez pessoas que estavam contaminadas com o vírus vieram nesse período para o Brasil durante esse evento e aí o vírus começou a circular no nosso país. Doutor Jair, isso mostra justamente esse ponto, né, que você fala de uma espécie de globalização e de doenças que não são típicas, digamos, da nossa região, que podem migrar para a nossa região e fazer com que a nossa população sofra com isso. Essa é uma doença que é natural ou que é originária na África? Isso. No continente africano? É uma doença originada no continente africano. O Zika vem de uma floresta que chama Zika, né? E que chegou no Brasil e aí trazendo grandes complicações, né? Porque é uma doença nova, diagnóstico difícil, né? Se confunde com outras doenças que nós já temos hoje no país, né? E acaba aí complicando tanto para o médico que faz o diagnóstico, até mesmo o tratamento e a conduta desse paciente com a doença. Até pelo fato de ser nova, os procedimentos até então eram um tanto desconhecidos, né? Não fazia parte da prática médica. Sem dúvida, não fazia prática do cuidado médico. Uma outra coisa importante, é uma doença que abriu com um sintoma e uma complicação muito avassaladora, né? Que foi a microcefalia, né? Então, isso vai trazer complicações, já está trazendo a curto prazo e complicações a longo prazo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esses sintomas da doença. Você disse que os sintomas se assemelham em alguns momentos a doenças já conhecidas. A gente tenta trabalhar com 3 doenças que têm os sintomas muito parecidos, né? Dengue, chikungunya e o Zika. Chikungunya é uma outra doença que até pouco tempo atrás também a gente não conhecia. Sem dúvida, também não conhecia. E todas essas 3 doenças têm sintomas muito semelhantes, né? E inclusive o mesmo vetor, né? Que é um mosquito, que é o Aedes aegypti, né? Os sintomas, de maneira geral, a gente vai ter febre, dor no corpo, aquela dor nas articulações, a gente chama de artralgia, mialgia, pode ter, as pessoas chamam daquelas manchas no corpo, né, que é um exantema, e que esses sintomas estão aí nessas 3 doenças. Em algumas, um maior número de sintomas e outras um menor número de sintomas, né? Doutor, essa doença, né, que até então era desconhecida para a gente, quando chega trazendo complicações muito sérias, inclusive a questão da microcefalia. Mas a microcefalia digamos, um reflexo, né, uma consequência de alguém que teve Zika. Isso, né? A gente sabe que isso aconteceu inicialmente no Nordeste, né, onde as mães que eram gestantes foram infectadas pelo vírus. E a gente sabe que esse vírus ele tem um tropismo, o que é isso? Acessa mais o sistema nervoso, né? E isso levou as crianças que nasceram com a microcefalia. A gente sabe que tem outras complicações, né? Uma outra complicação que acontece, e a gente tem visto também em países que tiveram esses surtos antes do nosso, é a síndrome de Guillain-Barré, que é aquela doença que os pacientes vão ficando fracos, né? Começa uma fraqueza importante dos membros inferiores, até não conseguir andar mais, ficarem internados na UTI por longo período, com necessidade de, a gente chama de traqueostomia, aquele corte no pescoço, para ficar no respirador, ajudando a respirar, porque é uma fraqueza muito importante que esses pacientes adquirem após esse contato.
Então, não temos só os sintomas comuns aí de uma doença como dengue e como chikungunya, né? As complicações, aparentemente, do Zika são mais avassaladoras do que a dengue e do chikungunya. Bom, então vamos tentar entender agora alguns outros aspectos ligados à Zika. Essa doença, então, quando ela atinge as pessoas, ela sente dor no corpo, febre, esse sintoma de mal-estar, que é bastante significativo e pode ser confundido, inclusive, com outras doenças. O tratamento geralmente consiste no quê? É um tratamento sintomático. Nós não temos uma medicação que vai curar aquela doença, né? É para a pessoa conseguir lidar com esses sintomas. Isso, a gente sabe que essa doença é uma doença autolimitada, né? Que o paciente vai ter sintomas por volta de uma semana, 10 dias, e que nós vamos tratar ele com sintomáticos. Analgésicos simples, de preferência, né? Porque a gente sabe que usar os anti-inflamatórios, né? O AS, que as pessoas geralmente gostam de usar, isso aumenta o risco, por exemplo, de sangramento. Então a gente usa de maneira geral uma Novalgina, um paracetamol, medicações para os sintomas, e não para a cura da doença. A pessoa muitas vezes tem necessidade de ser internada? Muitas vezes tem necessidade de ser internada, às vezes porque tem com muita dor, a febre que não melhora, né? Agora, a grande preocupação é se internar por sinais de gravidade, como a doença que eu comentei anteriormente, que é o Guillain-Barré. De maneira geral, os sintomas gerais não precisam um internamento em hospital, né? Isso acaba se tratando em casa com remédios sintomáticos mesmo. Bom, essa pessoa recebe o tratamento num caso normal, digamos, rotineiro dessa doença, uma situação menos grave, passa esses 10 dias, a pessoa volta ao trabalho normalmente, né? Agora, essas complicações, elas atingem que grupos de risco? Porque nem todo mundo tem complicações, né? É claro que um paciente que tem comorbidades, ele está muito mais exposto a essas complicações, mas de maneira geral é na população normal. Qualquer um que vai ser exposto ao contato com o vírus e ter a doença pode desenvolver as complicações do Zika, né? Então são pacientes jovens, isso pode acontecer, mas também aqueles pacientes que já têm complicações, têm comorbidades ou têm doenças prévias, eles estão mais expostos a ficar mais suscetível a complicação e maior a gravidade desse doente. Doutor Jair, os casos de microcefalia que fazem parte dessas complicações, então, elas vêm por conta de mulheres que tiveram Zika? Sim, mulheres que tiveram Zika. Durante a gravidez? Ou pode acontecer de, por exemplo, a mulher hoje não está grávida, teve Zika, ficou grávida daqui 30 dias... E aí o bebê pode ter microcefalia ou não? É só se ela sofreu com a doença durante o período da gestação? Os casos relatados são principalmente nas gestantes, no começo da gestação. Começo da gestação. São o período mais exposto, né, onde a gestante tiver contato, tem o maior risco do feto desenvolver microcefalia. E aí, porque o cérebro não está bem desenvolvido ainda, né? Isso, porque ainda está no processo de formação e, como eu disse antes, esse vírus tem um tropismo, ele está envolvido mais no cérebro, procura esse tecido, isso leva a essa complicação no período da formação, né? Então, no período inicial da gestação, né, a gente tem o maior risco de ter a microcefalia nesses bebês. Talvez essa seja uma das complicações que mais preocupam as pessoas, né? Uma mulher grávida, uma mulher gestante, pode ter um bebê com microcefalia. Tem alguma coisa que pode ser feito para que esse bebê não sofra as consequências da Zika? Hoje nós não temos medicações para isso, a gente tem, na verdade, a prevenção, né? A gente sabe que gestantes, nesses períodos de maior risco, elas têm que fazer medidas de prevenção, né? Então, evitar lugares que possam ser expostos, né? Nós tivemos aí gestantes que viajaram no Brasil para não ter o risco de ser contaminadas. Então, para tratar especificamente a microcefalia, nós não temos. As gestantes têm que fazer medidas de prevenção ou até mesmo... Ou seja, para não ter Zika. Não ter Zika. É a única alternativa, não tem outra forma. Se teve Zika, o risco da microcefalia existe. Existe sim. Se teve Zika nesse período de maior risco, existe uma chance de microcefalia nesse bebê. Bom, e as medidas preventivas? A gente sabe que
como estamos falando, é o mesmo transmissor do Aedes, né, aegypti, que transmite as outras doenças, é o que a gente faz no dia a dia. Não deixar água parada, limpar bem o quintal, né, os cuidados para que não exista a proliferação do vírus. Do vetor. Do Aedes aegypti. Do Aedes aegypti. Bom, cuidando então do ambiente, a chance é menor, mas aí tem que contar com a colaboração do vizinho também, né, Sem doutor? dúvida, tem que contar com a colaboração do vizinho, isso é uma coisa importante. Nós estamos no período do inverno, onde a gente acredita que vai ter uma diminuição dos casos, mas a gente já sabe que isso não é bem assim, a população fica mais um pouquinho relaxada, está no frio, não vamos ter problema. Mas isso acontece também no frio. Ok. Doutor Jair, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado pelo convite. Conversamos com o Dr. Jair Beato, ele que é intensivista, médico intensivista, falou com a gente hoje sobre Zika, uma doença grave que, como a gente viu, a gente só consegue lidar com ela através da prevenção. Ainda não tem cura. Quem tem Zika precisa tratar dos sintomas da doença, né? Então, aquele mal-estar no corpo, a febre, as dores, não tem outro jeito. Tem que haver prevenção. E a gente, às vezes, é um tanto relaxado com esse tipo de coisa, né? Bom, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com o finalzinho do nosso jornal.